Opa, tranquilo. Sei que eu sumi por um belo tempo agora, né? Um mês sem postar vídeo longo, 2 semanas sem postar um único vídeo. Mas eu tenho uma mensagem aqui, né? Bom, como você viu no título, né? Na capa do vídeo, é o amor pelo próximo, né? E, bom, nós como servos de Cristo, como igreja, sabemos dos mandamentos. Não, podemos até não ler a Bíblia com tanta frequência. Nunca tá errado, né? Mas a gente sabe os mandamentos. Ame o teu próximo como a si mesmo. É, Se preocupa mais com o próximo do que a ti mesmo. É a palavra, né? E nós muitas vezes esquecemos disso. E Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele fala exatamente isso. O 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Cristo, né? É um versículo muito conhecido agora, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39, ele fala: ame o próximo como a si mesmo. A ti mesmo, né? Essa versão da Bíblia. E eu queria falar sobre isso. Eu tava no mercado com a minha namorada esses dias, né? A gente foi no mercado e ela pra comprar um guardanapo. E a gente passou pela entrada do mercado, a gente viu uma mãe e seu filho vendendo paçoca, né? E, nossa, aquilo cortou meu coração. Eu olhei aquilo ali, uma mãe desolada, um filho sentado, já eram 10 da noite. Eles tinham que voltar pra casa, né? Mas creio que se eles estavam ali ainda, é porque eles precisavam vender aquelas paçocas, né? O produto deles. Eu passei, doeu meu coração, eu tive que fechar o olho pra não olhar, porque realmente estava muito triste a situação. E tá, a gente comprou tudo, a gente tava saindo e eu vi eles de novo. A gente saiu do mercado e aquilo doeu meu coração, apertava meu coração. Eu falei com a minha namorada, vamos voltar, vamos orar por aquela mulher ali. A gente orou por ela. Eu não tinha dinheiro pra comprar a paçoca dela que ela estava vendendo, né? Mas aí fiz igual Pedro, né? Pedro e mais uma pessoa que eu sempre esqueci o nome dele. Ali, né? Quando você tá indo pro templo. Não tenho prata nem ouro, se não me engano, ele falou isso. Mas o que eu tenho eu te dou. Seja curar em nome de Jesus. Né? Eu não pude fazer curar, né? Porque tá pondo doença ali, não visivelmente pelo menos. Mas eu orei pela pessoa. E nós trabalhamos como igreja, né? Quando a gente vê alguém na rua assim, passando por dificuldade, passando por necessidades assim, a gente tem que ajudar. Quando a gente para no farol, a gente faz, não, fecha o vidro, pra ele não ver aqui na nossa. Pô, a gente tá com medo, a gente tá se escondendo. E isso não é certo como nós, como igreja. A gente entende isso. Ah não, mas não é doido, é o noinho da esquina. O amor pelo próximo. Tiago, no capítulo 2, nós como servos de Cristo, ele nos proíbe a acepção de pessoas. E infelizmente, é o que nós fazemos muitas das vezes, acepção de pessoas. Não, aquela aí é bonitinha, pode vir, não, mas tudo bem. Tá com uma roupa bonita, tudo bem. Se é alguém mais descuidado, podemos dizer assim, com a aparência, ou alguém morador de rua, a gente já fala, não, atravessa a rua, fecha o vidro. Para ele não vir até nós. O que é totalmente o contrário. Ele tem vindo até nós. O certo seria nós, como igreja, ir até eles. Pensar tudo bem, que ajuda. Atos nos escreve que os irmãos vendiam as próprias casas, né? E que se ajudavam uns aos outros, né? Ajudavam uns aos outros, dando benefício, não benefícios, né? Mas dando recursos uns aos outros, ajudando, né? E isso falta no dia de hoje, o amor pelo próximo, a compaixão pelo próximo. E Paulo nos fala isso em Gálatas, que um dos frutos do Espírito é a amabilidade, a compaixão, se preocupar com o próximo. Paulo nos fala isso, que é a preocupação com o próximo. Agora a gente põe um pouco a mão na consciência. Temos feito realmente isso, como igreja do Senhor? A gente abre a boca para falar, vamos orar com avivamento, mas a gente vai pra rua e foge dos necessitados. A gente vai pra rua e foge dos que precisam do evangelho, dos que precisam da palavra de Cristo. A gente até tem uma moedinha no carro ou no nosso bolso, mas a gente não dá. Eu lembro quando eu tava no metrô e o homem pediu, moço, gente, eu preciso de dinheiro pra pagar minha filha.
Eu não tinha nada, eu tinha 10 centavos, uma moeda de 10 centavos, era tão pouco. Porque ali onde eu tava não tinha internet, não tinha sinal pra fazer Pix pro moço. Mas o que eu tinha, eu dei pra ele, era uns 10 centavos. Era o que eu tinha, mas eu dei pra ele, de coração aberto. E pedi Deus abençoe esse homem. E isso é o nosso serviço como igreja. Infelizmente eu não consegui pregar sobre Cristo, falar sobre Cristo, mas eu ajudei, irmão. E querendo, esse é o nosso trabalho como igreja. Nós temos que ser diferente do mundo. O mundo sim faz isso, não tem amor pelo próximo, mas nós temos que ter esse amor como igreja do Senhor. A gente não somente ir no culto falar, não somente ir no culto e o pregador falar, avivamento, vamos pregar, vamos falar amém, glória a Deus. E no final, vou sair do culto da mesma forma. Não é isso. O evangelho tem que queimar nos corações, a ponto de você olhar pro próximo e falar, nossa, ai que dor. Você se compadecer da situação do próximo. Você olhar pro próximo e falar, que situação, Jesus abençoa. Eu vou fazer uma oração, eu vou dar um pouco do que eu tenho pra ele. Esse é o amor que nós devemos ter. A gente vive uma geração muito uma geração, se você pode falar assim, muito individualista. Não se preocupa com o próximo, só com seus amigos, só com sua família. Mas Jesus não fez isso conosco, né? Eu me próximo como a si mesmo, sem acepção de pessoas, como diz Tiago lá no capítulo 2. Nós devemos andar com Cristo, fazer tudo para que o Evangelho venha a ser grande, venha a crescer o Evangelho. Entendemos isso? O Evangelho precisa de voltar ao real sentido. Não é somente falar sobre ele, mas viver o Evangelho. Nós devemos ouvir um mendigo na rua. A gente estamos passeando. Nós como igreja vimos um moço na rua. Aí, moço, posso orar por você? Aí, moço, eu oro por ele. Se ele não quiser, tá bom. Não quer. Mas se ele quiser, aí, moço, deixa eu orar por você. Ah, moço, que é Cristo, vai pra uma igreja, procura, eu vou te ajudar. Cristo vai mudar a sua vida. Cristo como mudou a minha. Prega, anuncia. Não tem momento certo pra pregar e momento errado pra pregar. Cristo tá voltando, a gente tem que pregar sempre, fervorosamente. Cristo tá voltando. A gente tem que pregar sem parar. É pregar dentro e fora de tempo. A gente tem que pregar, viver pregando o Evangelho até o nosso Salvador voltar. A gente entende isso. Não é somente pregar, mas é mostrar que você é evangélico. É orar, pregar. Mesmo que os de fora olhem tortos. Olhem tortos por nós, não tortos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo, a partir do verso 18, se não me engano ele fala que o evangelho para muitos é loucura. É que os judeus e os gregos não conseguiam crer no Cristo crucificado, né? Porque os gregos, né, se não me engano, os gregos procuravam entender a sabedoria. Como o Filho de Deus veio para a terra e padeceu assim, morreu, perdeu, né, as horas do mundo. E os judeus também não conseguiam crer, né? Eles criam que Jesus viria para livrar eles do Império Romano. E ele morreu aqui na cruz. Mas é loucura para os sábios. Mas para nós é salvação. Pô, os de fora vão olhar torto pra gente muitas das vezes. Mas é entender, somos cristãos, né? Minha missão. Eu não tenho vergonha de fazer o que eu tô fazendo. Anunciar o Evangelho. E nós devemos fazer isso como igreja, é nossa missão. Nossa missão é fazendo isso como igreja do Senhor. Como igreja do nosso Salvador Jesus Cristo, é a nossa missão. Nós devemos fazer isso como servos de Cristo, como seguidores dele, seguidores da palavra dele. Nós devemos fazer isso para que o nome dele venha a ser glorificado. E essa nossa, eu não vou ser repetitivo aqui, mas nós devemos não somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra, como diz também em Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22, se eu não me engano. Eu não vou lembrar muito bem agora, mas é no capítulo 1 de Tiago que fala isso. Esse é o vídeo. Já foi um belo tempo de vídeo. Eu achei que eu falei tão pouco, mas é isso. É um prazer ter mais um vídeo aqui. Eu vou tentar fazer com mais frequência agora, tá? Eu tô numa nova rotina, então tá mais difícil. Mas Deus nos dará força. E obrigado por ficar comigo até aqui. Que Deus abençoe vocês e tamo junto. Seguimos como bereanos.